De defensor público a desembargador, professor de direito civil, autor de várias obras. Hoje a gente vai conhecer em primeira pessoa Marco Aurélio Bezerra de Mello. Tudo bom, Marquinho? Obrigado por ter topado aqui essa conversa, meu querido. Tudo ótimo, querida amiga. Primeiro é uma alegria participar e também é uma honra A gente fez uma participar do live seu lá programa. atrás sobre a trajetória, mas agora a gente está fazendo a coisa dignamente, Dignamente, né? à sua altura, bonito como você ama. A ideia aqui é a gente passar a trajetória do convidado, né? Vai conversando e a gente vai falando sobre o que vai aparecendo Tá também aí na bem. pauta. A primeira pergunta que eu sempre faço é como é que o Marco Aurélio lá, novinho, não muito tempo atrás, foi fazer direito. Bota tempo nisso. Bom, eu acho que acontece com a maioria dos jovens, não sabe o que vai fazer, né? Adolescente. Eu gostava de muita coisa ligada às ciências sociais. História, filosofia, era o assunto do meu interesse, mas eu não sabia que era um advogado, que fazia e tal. Aí eu tive a influência muito importante da minha irmã mais velha, que é engenheira, fazia nessa época engenharia na UFRJ, e ela notou que eu tinha algum tino para essa área das ciências sociais. Ela falou, você faça direito. Eu sempre fui obediente a ela. Pelo menos nesse mérito eu fui obediente. Me dei bem. Obediente e resignado. Porque eu acho que eu também não teria força para escolher outra coisa, não. Eu falei assim, mas eu tenho muita vontade de dar aula. Eu achava bonito professor de sala de aula, professora, português, professor de português, professora, me encantava, história. Eu falava, pô, da Idade Média, como eu ficava encantado. Eu quero ser isso, quero ser professor. A minha mãe falou, você se forma em Direito, as oportunidades são maiores e melhores, e depois você dá aula. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui fazer Direito sem saber direito que eu queria. Primeiro semestre, um terror, eu lembro bem, Na UF? na UF. Foi morar lá em Niterói? Não, morava em Laranjeiras e estudei de manhã na UF, depois eu fiz alguns períodos à noite também. E aquele início, né, muito abstrato, não entendia muito bem o que estava acontecendo, fiquei um pouco desmotivado. Mas, conforme foi avançando, eu fui gostando e aí me apaixonei de vez quando fui estagiar na Defensoria Pública em Niterói. Ali foi pelo quinto período, era estágio extraoficial. E aí, processo evidentemente físico, né? Então, era muito bacana ver aquilo acontecer no crime, no civil. Eu saía da faculdade, ia para lá, ficava o tempo inteiro. Aí eu fiquei completamente apaixonado pelo direito e pela advocacia, entendeu? E aí continuou na defensoria, Sim, estagiando. estagiando. Chegou a estagiar em outro lugar? Sim, estagiei também no escritório, numa imobiliária. Também estagiei na Caixa Econômica. Também estagiei na faculdade, porque eu fui monitor 2 anos. Na UF, tinha, não sei se ainda tem hoje, é um negócio muito bacana. Você fazia o concurso para monitor e ganhava um salário mínimo. Que beleza. Então, eu era monitor de processo penal. O professor faltava, tinha que faltar, meu professor era advogado do júri. Então, às vezes atrasava, ele avisava, olha, semana que vem eu conto contigo. Eu estudava E dava aula. e dava aula. Já estava ali pelo 7º período, Aula para o pessoal mais novo. mais novo, no início do processo penal. E Também. gostava já de dar Eu aula? amava, e amava sobretudo o salário mínimo, né? Salário mínimo nessa Porque época o salário mínimo era uma naquela época fortuna. tinha um poder de compra, eu morava com meus pais, e a faculdade era gratuita. Então o salário mínimo era gasto em galeto, que aí era, quando eu recebia, eu não ia no bandejão, tinha uma galeteria, eu gostava de sentar. Sexta-feira e cerveja. Tinha a alegria de torrar todinho. E às vezes, um terninho, uma camisa, uma gravata. Mas era engraçado, tinha um poder de. Não sei se é porque também eu era muito Não, as duro. duas coisas. Eu acho que eram as duas coisas. Mas acho que o salário mínimo perdeu um pouco o Pô, poder de compra. entendeu? Banco do Não faz Brasil. tanto tempo assim também, uns 5 anos atrás. Não, isso foi há pouco tempo. Não, corria o ano de 1987, quando eu entrei Da faculdade. na faculdade. Então a gente está falando, fui 90, monitor em 91, 91. até sair, fiquei 1 ano e meio, 2 anos.
Aí nessa época, Zé, De penal. eu estagiava na defensoria, estagiava no escritório, já tinha saído da Caixa, já tinha saído da... Na e defensoria e no escritório. escritório, defensoria, e era monitor na faculdade. O escritório é em Niterói também? Não, era no Rio. Que correria, hein? Correria. E às vezes eu ia assistir aula, né? Eventualmente, ainda ia aula. Às vezes eu tava... Não, mentira, eu estava em sala de aula. À noite, né? À noite eu ficava o dia inteiro na rua. Eu saía às 7 da manhã, chegava 9, 10 da noite, todo dia. Mas você ficou na E dúvida aí? feliz, Claro. adorando o que estava fazendo. Mas você ficou na dúvida aí entre... Foi que chegar no final da faculdade, mas eu tenho pensado, vou pra advocacia, vou fazer concurso. Olha, eu vou te ser franco, eu não tive dúvida, não. Eu vi na defensoria, assim, um trabalho que eu falei assim, eu queria advogar e não queria a insegurança também, Da advocacia. salarial e aquela coisa de pegar a causa que você não acredita tanto. Então, a defensoria me encantou de todas as formas. Comecei a advogar um pouco privatisticamente. E só tinha cliente pobre. Lá no escritório eu tinha uma mesinha, os advogados mais antigos já começavam a olhar para mim. Eu já com a OAB, pô, não contribuí em nada, que eu não tinha. É. Então, eu fazia uma açãozinha trabalhista, eu ganhava 20%, um divórcio. Estava ali. Falei, eu virei à noite para estudar para a defensoria. Ficando no escritório. Às vezes acabava o expediente, aí eu já não tinha mais o problema da faculdade, né? Já Sim. estava formado. Era menos dois problemas. A monitoria, o estágio na defensoria, que eu não era mais estagiário, e a faculdade. Aquele tempo foi todo para estudo. E eu estudei mesmo, para passar. Outro dia eu Passei no primeiro concurso. Eu tava gravando um vídeo sobre faculdade, né? Aproveitar o tema faculdade. E isso foi uma das dicas que eu dei. É que eu só aprendi depois também. Uhum. Fazer mais coisa na faculdade. Você vê que você foi monitor, estagiou em É. lugares e estudava à noite. Eu usei E aí, muito quando a a gente tira duas atividades dessas, a gente não fica dormindo em casa. A gente coloca estudo no lugar. Você A falou gente se torna uma coisa- operoso, não é isso? Você falou uma coisa que para o pessoal que te acompanha, está fazendo concurso, fundamental. Ó, a hora perigosa é a hora ociosa. Porque é a hora que você faz uma bobagem e você está falando uma coisa certa, ocupa as coisas boas. Aproveitamento do tempo. Aproveitar. E a biblioteca? Ficava estudando na biblioteca? Também. É? Na UF, quando tinha um tempo, eu subia aquela escadinha da UF e ia para a biblioteca. A biblioteca da UF tinha, na época, que era muito raro, coleção do Pão de Miranda, dos clássicos, tudo lá. A bibliotecária já até me conhecia. Eu chegava lá, via aquele livro. E usei a faculdade. Usei. Soube usar. Você está certíssimo. Procurar fazer coisas, conhecer os professores, muitos me ajudaram. Né? Tinha um professor índio do Brasil, professor de Direito do Trabalho, e ele foi meu chefe na monitoria quando eu saí do processo penal e fui ser monitor no escritório modelo. Porque eu fiquei um ano monitorando o professor de processo penal e o outro ano me destacaram para o escritório modelo, fazendo peça e tal. Pô, ele era, se não o maior, um dos maiores advogados trabalhistas de Niterói. Ele me chamou para trabalhar com ele. É porque eu não tinha afinidade com o direito do trabalho. Mas vamos dizer que eu tivesse. Sim. Olha que oportunidade. Exato. Um cara fantástico, educado, preparado, baita profissional, aquele monte de moleque que não sabia nada. E ele era vou chamar de professor coordenador. Sim. Não sei a nomenclatura. Mas ele era o chefão do CAJUF, que era o CAJUF era o centro acadêmico. Escritório modelo. Escritório modelo, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Bom, enfim. Ali, aquele monte de garoto fazendo um monte de besteira. Então, você está na faculdade, aproveita. Exato. Né? E aí você continuou no escritório, precisava do dinheiro e foi estudar para a defensoria. Eu saquei. Mas você queria defensoria ou qualquer concurso? Não, eu queria advogar. Queria ser parte. E eu não tinha a ideia ainda assim da Procuradoria do Estado. Não chegou a mim essa concepção, entendeu? A verdade é essa. Sim. Então, a minha cabeça era
defensoria E ou tinha muito defensoria, concurso. ou defensoria, ou defensoria. Na minha época tinha muito. Eu tenho alguma compaixão de hoje, do recém-formado que quer a carreira pública, porque É, passou. abriu 2 anos um concurso. No ano que eu me formei, 2 concursos para defensoria, no concurso que eu passei. E era assim, abria defensoria, daqui a pouco abria MP, magistratura, e depois magistratura, defensoria. Todo ano tinha concurso. Tudo no Rio, né? Tudo no Rio. Não precisava essa coisa de Viajava. ir para outro estado. Tanto que no meu concurso, em seguida abriu o MP, na época existia defasagem salarial. O defensor ganhava menos. Então, muita gente. E tinha uma estrutura menor, pior. Hoje está tudo equiparado. Então, você vai. É ótimo, porque você vai mais a sua vocação. Sim. Então, a pessoa saía, fazia para o MP, ia para o MP, magistratura também já tinha uma condição melhor, ia para a magistratura. Essa sequência. E abria muito concurso para a defensoria. Só que eu não me via em outra instituição. E solteiro. E rapidamente eu comecei a dar aula e complementar a renda. Onde? Dava aula onde? Eu fiz concurso para Cândido Mendes do centro. E dali fui para o CEPAD. Tinha também isso, né? Tinha muito curso presencial cursinho. também. Então, Fazia uma diferença. CEPAD, MPM, que eu estou lembrando aqui agora. Tinha muito curso. Eu dava aula pra caramba. Saía do fórum, ia curso fórum. Tinha um Master Juris, dei muita aula. Um baita curso jurídico que tinha. Cursinho. Muito bom, dei aula lá. Depois eu fui para a Emerge, dei aula. Então eu complementei renda, casei tarde. Eu não me senti assim, Desespero para ter continuar estudando. Eu tinha uma tesão de ser defensor, adorava aquilo. Já estava em vara civil, meus estagiários excelentes, que muitos eu trazia da sala de aula, todos vocacionados. Às vezes, eu vou falar uma coisa que você me conhece, eu não tenho conversinha. Tinha vezes que eu nem sentia que eu estava trabalhando. Eu gostava tanto, aquilo passava, os juízes também, que eu trabalhei, bacana pra caramba, aquele clima amistoso no fórum. Pô, um barato, era um clima muito gostoso, eu sinto saudade. Isso aí foi quando você entrou na defensoria? Eu entrei em 94, concurso em 93, tomei posse em 94 E e essa formei em posse aí? 92. Foi muita emoção essa posse? Só perde para nascimento de filho. E para casamento também, né? A emoção é grande. Eu acho que é essa sequência. Eu não sei, minha mulher não pode assistir. Não, é certo. Porque ela vai querer o casamento na frente. Mas nascimento de filho é o concurso. Então, eu colocaria assim, né? Emoções, né? Nascimento de filho, casamento e posse. Porque eu não vou esquecer, foi no Palácio Guanabara. Quantas vezes eu tinha entrado no Palácio Guanabara? Certo. Nunca. Depois eu entrei. Sim. Até trabalhei lá, como defensor é? cedido para a Casa Civil. Se você quiser, eu conto essa experiência. Não vou contar. Nunca tinha entrando com aquela beca, faixa verde. Eu tinha prometido que se eu conseguisse passar no concurso, eu ia tomar posse de terno verde. Eu estava com um periquito. Meu terno era verde. E o pior, não consigo achar essa foto. Pô, a gente precisa virar isso. Por quê? O que acontece? Todas as fotos que eu tenho da minha posse, eu sou baixinho e a minha beca vem até aqui. Então só aparece um pedacinho Um tiquinho do terno. do terno. Mas você imagina um terno todo verde. É muita vocação. Mas foi... Eu falei assim, essas promessas. Cara, quando eu cheguei, o pessoal do meu concurso ria. Pode rir, que eu tô feliz. Aí fiquei famoso, defensor periquito. O pessoal da velha guarda lembra. Sim. Então foi uma emoção, né? Discurso do governador. Pô. Quem que era o governador? Era o Brizola tinha saído para se candidatar a presidente da República e o governador era o Nilo Batista, que, aliás, é um advogado brilhante. Então ele fez um discurso que até hoje eu não lembro o que ele falou, mas eu lembro que foi magnífico o que ele falou da advocacia popular. Sim. Ele chamou de
Então, a gente saiu dali, rapaz, é empolgação, você quer mudar o mundo, fazer justiça. Não, você... E onde você foi fazer justiça em primeiro lugar? Boa. Qual foi? Bom, onde é que eu fui? Foi só Onde pra é que eu fui capital? mudar? Onde é que eu fui mudar Qual o... mundo que você mudou Onde é que eu fui mudar o nos mundo? primeiros meses? Assim? Ó, eu fui titular. Não, primeiro foi um susto. Que eu abro o Diário Oficial, primeira vara criminal de Bangu, júri. Mas, papai do céu, é tão bom para mim que aí naquele mês me colocaram num núcleo. Aí eu já colocaram outro. Aí eu fiquei assistindo júri, assistia da Ana Maria Mauro, que é uma defensora, do André De Felice, que é outro baluarte, Paulo Ramalho, os tribunos da defensoria, se eu for falar. Mas eu assistia muito desses três, para me preparar. Mas não precisou, porque aí depois Paulo de Fronteira e Mendes, depois São João, núcleo de terras, núcleo de loteamentos, quarta e 24, quarta e 26ª vara civil, sexta e 28 civil. Aí fiquei aqui. E quando eu fui para a magistratura, eu era titular da 4ª vara civil da Barra da Tijuca. Ah, tava na Barra já. Estava já na Barra. Então rodou bastante. 15 minutos da minha casa. É até injusto, você não é? Eu trabalhei lá 15 dias. Salário bom, É. que eu já tinha que parar. Aí você pensou, tá tudo tão bom, Qual o como é que eu problema? posso dificultar minha vida aqui? Não, Quando é que nasce esse sonho de ir pra engraçado, né? magistratura? Rapaz, uma pergunta que eu tenho que é difícil responder. Primeiro foi o acaso, porque o então presidente da associação, que é o Pedro Carrielo, não sei se você conhece, do júri, baita, Primeiro chefe meu, fui estagiar com o Pedro e com o Marcelo Machado. é um desses baluartes que tem Muito um bom. monte, Marcelo Machado, tem Leonardo Rosa. É. O crime na defensoria é coisa... É covardia até, primeiro mundo. Né? Ele falou assim para mim, Marquinhos, você não quer vir para a associação, não? Eu ser presidente da associação, só gosto de você, você é um bom Pra nome. você ser presidente, sucessor dele? Isso. O grupo aqui vai te apoiar. Eu falei, pô, Pedrinho, deixa eu pensar. Então pensa outra coisa. Um desembargador da Câmara tal, eu acho que era da Câmara do Zé Augusto, falou que vão abrir 3 vagas do 5º da OAB. E não tem nenhum defensor aqui mais. Na época ainda tinha um. Pô, e precisa. Ele falou, é bom ter um defensor. Se você também quiser, você vem candidata-se ao 5º e a defensoria te apoia. Então, um fim de semana pensando, pô, vou ver esse negócio de 5º. Quando entrei, eu já aí comecei a fazer campanha. E qual foi os primeiros passos da campanha? Os primeiros... Quem foi te dando as luzes? Rapaz, quem são teus padrinhos? Eu tenho muito, mas eu vou falar o que eu tenho de padrinho. Porque é uma coisa certa, que eu acho que é um ponto importante. Em determinado momento, com 14 anos de defensoria pública, 12, eu acho que 12, rapaz, eu perdi o encanto. Aquele brilho no olhar, aquele tesão, acabou completamente. Eu cheguei a cogitar, eu peço exoneração, eu tenho emprego, porque eu sou professor, tenho fome, eu não vou morrer. E vou advogar, mas eu não quero fazer mais isso. E aí juntou tudo, Zé. Foi assim, daí comecei, eu tinha muitos amigos na OAB, eu nunca me desvinculei da OAB. Então, eu sempre entendi, não é papo de candidato, até porque eu já sou desembargador há 14 anos, também posso em 2008. Então, eu poderia estar enrolando, mas não estou falando. Eu sempre entendi o defensor público como um advogado popular, um advogado público. Eu sei que há essa celeuma. Mas na essência é isso, na última linha. É advogado. E aí, no início da campanha na OAB, eu sofri alguma retaliação de alguns advogados, não muitos, poucos. Mas você, pô, você tem salário, tem contra-cheque. Vaga do 5º é para advogado, que rala. Tinha uns que falavam assim, que rala a barriga no balcão. Você nunca ralou barriga no balcão? Eu falei, como não, doutor? Pô, eu
faço petição, sustento, faço audiência. Como é que eu não sou advogado? Tinha essa coisa. Sim. Eu enfrentei. Mas aí muita gente me apoiou. Porque também tem essa coisa, né, Zil? Fazia palestra nas subseções todas, sempre era da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, era do IAB. Então, eu não fui um defensor que... Estranho no ninho. Não era. Quando eu apareci, tinha aquela coisa, pô, você está muito novo. E o argumento, você está muito novo, não tem resposta. Eu era muito novo. Quantos anos você tinha? Eu comecei a concorrer com 36. Tomei posse com 38 para 39. Então foram 3 anos, perdi 2 vezes e entrei na terceira. Então, essa questão não tinha como fugir. Não, você espera mais um pouco, tal. Mas mesmo assim, E na primeira vez que você concorreu, já entrou na lista sextupla? Entrei como 4º mais votado na sextupla. E no tribunal? Mais votado. Ah, é? De Como é que foi essa campanha no 23 tribunal? votos, são 25. 2 faltaram no dia, eu tive 19 votos. Ah, porque era só o órgão especial. Só o especial na época. Mais fácil a campanha. Ao mesmo tempo, ela é mais fácil, mas ela é mais dura, né? É mais rápida. Porque um voto ali, se o cara não gostasse de você... Aí, Quem que te ajudou no tribunal? no tribunal, Quem foi que eu você tenho procurou? medo de falar nomes Esquecer alguém. Mas quem foi o primeiro que você foi procurar? Cara, olha, eu tenho que falar de 2, eu teria que falar dos 23, né? Mas eu vou falar de 2. Silvio Capanema de Souza, Sérgio Cavalieri Filho. Esses 2 me carregaram no colo no tribunal. 2 professores. Eu também não me lancei assim. Eu disse nesse papo com Pedro Carrielo que eu não queria associação, não era meu perfil. E que eu ia tentar o 5º. A verdade é que a Defensoria, naquele momento político, não sei hoje, pouco poderia fazer por mim, porque estava com muita rixa com o governador. Essa questão salarial estava muito... Estava tendo greve? Então, teve greve, teve um monte de coisa. Mas foi o pontapé, foi a Defensoria, que surgiu, né? Engraçado, né? Aí eu não vou ficar só com a Defensoria, nem só com a OAB. Eu dava aula no CEPAR enquanto o Capanema, que é um pai jurídico para mim. Eu brinco com o João, que é meu amigo, filho dele. Falo assim, pô, João, você, tuas irmãs, vocês têm que dividir teu pai com um monte de gente, né? Eu me sinto filho jurídico dele. Sim. Como professor, ele que me chamou para dar aula, ele que me levou para o CEPAD, ele estava na banca quando eu fiz concurso. Então, aquele cara que aparece na tua vida para te jogar para cima. Aí eu encontrei com ele muito envergonhado. Falei, pô, professor, vai ter uma vaga aí, estão falando no meu nome. Ele, meu filho, você está talhado. É o seu destino, conte comigo. Então, devia estar atrasado, continuou andando. Eu fiquei naquele corredor do CEPAR, assim, cara, então, de repente. Aí fui falar com o Cavalieri no outro evento. No CEPAR também. O Cavalieri viria a ser o próximo presidente. Ele, Marquinhos, já é outro perfil, né? Muito bom, você é um grande nome. Tem que trabalhar, vamos ver isso aí. Mas, olha, também conte comigo. Aí fui, poxa, aí teve tantos outros, né? Falecido desembargador C.G. Ratung, me ajudou muito. Pô, falecido desembargador Paulo Ventura, que era diretor da EMERGE. E como diretor da EMERGE, o professor da EMERGE, falei com ele. Ele falou assim, olha, você é muito novo, pai. Cara, se falar que você é muito novo, você diz assim, ontem o Flamengo ganhou. Eu disse, eu acho que vai chover, porque não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Aí o desembargador Murtaí, assim, se eu vou falar, desembargador Gilberto Rego, meu Deus, meu padrinho. Como é que eu podia esquecer o desembargador Gilberto Rego? Não era do órgão especial, mas muito prestigiado, a tal ponto que para ser padrinho, quando você toma posse, tem que ser um membro do órgão especial. O meu padrinho foi o desembargador Luiz Sveig. Ainda é assim? Que eu saiba, é. Mas eu pedi ao desembargador Murta Ribeiro se ele autorizava que eu entrasse com o desembargador Gilberto Rego. E ele autorizou. Então, eu tive 2 padrinhos ao adentrar no órgão especial. O desembargador Luiz Sveig, que me ajudou muito também na reta final,
e o desembargador Gilberto Rego, que eu, tá vendo? Isso que é o problema de falar nome. Não podia, ele me ajudou muito, muito. Então, ao ponto de fazer jantar para receber ministra, e no jantar não tinha nada a ver, porque eu sou muito amigo dos filhos. Um é desembargador, Edson Rego, outro é advogado, Oswaldo Rego, outro é design gráfico. E eu sou amigo de todos eles. Então, eu estava no jantar com um amigo da família. E ele puxar o discurso para presidente do Supremo Tribunal Federal e falar que eu era o candidato da família, com um monte de desembargador no jantar. Né? Quem faz isso? Então, a gratidão que eu tenho a ele, está aposentado, é um amigo querido, falo sempre com ele, é eterno. E aí, a primeira vez que concorreu, primeiro lugar, e aí falou, Aí, agora vai. Não, aí eu já sabia que eu não era o preferido. No governo? Não, não era. Quem que estava concorrendo com Foi o desembargador Benedito Abicaí e o advogado, o grande advogado, Melim Chalub. Ah, é? A lista era eu, Melim Chalub e o desembargador Benedito Abicaí. Foi o escolhido, eu já sabia, eu tinha certeza. Ah, é? Era a vez dele, um baita de um jurista, um advogado de nome, né? E ele foi nomeado, hoje é meu colega, querido amigo. Mas aquilo foi aquela. Dá para ser, né? E assim, o Pangaré virou um cavalo. Azarão, cheguei à reta final, pô. E logo depois tinha outra. Aí depois, passou um tempo, teve outra lista. Eu entrei na OAB e não entrei no órgão especial por um voto. Quem que entrou nessa? Aí quem foi nomeado nessa foi também um amigo querido, advogado de renome, desembargador Agostinho. Aí é aquela coisa, da terceira vez que eu tentei, na OAB não era mais preocupante, porque, assim, eu já virei um candidato da OAB, pô, a gente coloca. Na segunda eu tinha sido, acho, cabeça da lista, fui nessa, na cabeça da lista. No tribunal, tive todos os votos do órgão especial e fui nomeado no mesmo dia. Então, é aquela coisa, quando é para ser, essa terceira vez, digamos assim, nas outras vezes eu quebrei pedra, subi, fiz dentro da ética, evidentemente, Lógico. mas com muito sacrifício. Conhecer, muita gente eu não conhecia. Você teve com o governador nas outras vezes? Não. Pessoas tiveram por mim. E na última? Na última eu tive, numa reunião. Mas, assim, tinham outros candidatos que se entrassem, talvez eu não... Aquela coisa, né, cara? Política. E tinha aquilo, né? Olha, eu imagino que seja para o governador muito difícil, porque ele deve ter 3, 4 preferências, vamos dizer 4 preferências, uma vaga. Entram 3, como é que faz? Eu tenho a impressão que nessa lista tríplice que eu entrei não tinha nenhuma outra preferência. Entendeu? E essa nomeação é isso que sai como? Como é que foi a Rapaz, votação? primeiro que eu saí com as pernas bamba. Segundo que eu não dormi. Porque um monte de gente tinha um papo, não sei se até hoje isso é lenda, mas é um papo que já aconteceu do governador nomear e até levar ao Diário Oficial, que era em Niterói, rasga que é outra. Deus me livre. Aí, o chefe da Casa Civil já tinha dito que eu fui o escolhido, eu já estava comemorando e um monte de gente falando isso. Tem que ver no Diário Oficial, tem que ver no Diário Oficial. Isso não é assim, não. Rapaz, queria que eu dormia até essa época. Eu não dormi. Um procurador do Estado, um amigo que morava em Niterói, pedia a ele pediu ao irmão. Não, o irmão morava em Niterói. Aí, quando toca o telefone, hein? Telefone do verbo. Podia ser o celular, já tinha celular, não sou tão velho assim. Mas eu lembro que foi o telefone. Sim. Aí, ele fez uma brincadeira comigo, era umas 6 da manhã, ele falou assim, no caso, foi o vice-governador que assinou. O governador estava em missão fora do país. Pezão? O Pezão. O vice-governador. Aí leu tudinho. Agora, aí deu tudo certo. Tomei posse na outra semana e estou aí. Desde maio de 2008. Feliz.
Realizar. realizado um sonho, né? E eu marquei outro lado importante da tua história, que é interessante, como professor, mas autor também, né? Tem várias obras escritas. É, Como é que é para você escrever livro, assim? Como é que isso foi acontecendo naturalmente? Veio das aulas? veio das aulas. Eu fazia, a melhor, até você tem muito ouvinte jovem que vai fazer concurso, né? Que está estudando. Então, eu vou dar um recado. Não sei se você concorda, Zé, que você também é um professor. A melhor forma de tu aprender a matéria é tu dar aula. Você precisa aprender direito penal, pega um incauto para assistir. É um desafeto. É. Então, eu tô longe de ser um cara inteligente, esforçado. Tudo comigo é na base de esforço. Então, eu preparar cada aula, eu preparava aquele troço, imprimia, anotava, fazia, pegava jurisprudência. Pô, direito civil, que é a minha praia. Eu comecei a ter um monte de anotação. É só E botar em prosa. é isso. Eu acho que foi por aí. E outra coisa, tem um procurador de justiça, um irmão, meu padrinho de casamento, irmão desses que a vida parece, que tá vendo? Eu ia esquecer. É o José Maria Leone Lopes de Oliveira, o professor Leone. A gente é amigo e fazia muita palestra junto. Quando ele foi para a banca do MP, ele é procurador de justiça da Quinta Câmara. Um baita de um civilista. Também o Luiz Paulo Vieira de Carvalho me ajudou muito a dar aula, me ensinou muito, ensina até hoje. Eu já me vi obrigado a estudar o novo Código Civil, em 98. Eu dava aula para meus alunos na faculdade, falando de lesão, onerosidade excessiva, institutos que ficariam consagrados com o Código Civil. Então tinha aquilo tudo. Quando veio o Leone me convida para vamos fazer um código anotado. Você pega contratos, Pouco trabalho, poucos artigos. não foi pouco, não, 2000 mas e... eram anotações. Claro. Não era código comentado. A ideia era um código civil anotado. Pra transição também, né? Para transição. E ali eu tomei o gostinho. Aí foi escrevendo, escrevendo. Aluguei uma salinha no centro. Nas férias, às vezes, tirava férias na defensoria, ia para lá escrever. Acabava o expediente, ia para lá escrever. E aí saíram esses dois livros, um de contratos e um de coisas. Artigo. Hoje eu tenho um livro de responsabilidade civil, um de coisas, um de contratos, teoria geral e contratos em espécie. E tenho a minha tese, que é sobre quilombo, de doutorado, a regularização fundiária dos quilombos no Brasil. Tenho uma dissertação de mestrado, que é legitimação de propriedade nas favelas. Então, são os 5 livros que eu tenho. E coautor de alguns livros. O livro que eu sou coautor, que está aí, é o Código Civil Comentado, que é, vamos dizer, um best-seller. Está saindo agora a 4ª edição. É o Anderson Schreiber, pela ordem alfabética, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, eu e o Mário Delgado. Eu pego a parte de contratos em espécie e coisas. É um livro que tem tido muita saída. Está saindo a 4ª edição agora. É um livro muito bom. É um livro bom, sim. Monopólio. E temos A maior obra de a todas. maior obra. Eu tenho a honra de ter escrito aqui com o nosso entrevistador. Posse e propriedade. Direito material e processual, que também é um best-seller. Também. Está saindo a 3ª edição, Isso aí. pela editora Juspódio. É. Muito bom. Pô, Muito Marquinhos. bom. Obrigado, meu querido, por esse bate-papo aqui. Alegria toda Muita minha. história. Obrigado mesmo. Muito bom. Poder falar, trouxe lembranças afetivas, passou muita coisa na minha mente. Meu pai, já falecido, que o sonho dele era ser magistrado. Ele aí chegou a ver? Não. Mas biodefensor. Mas um homem que tinha 4ª série primária, né, muito humilde, muito inteligente, um homem, eu sou suspeito, o maior homem que eu convivi. Mas ele tinha muita dificuldade de entender por que você não vai para juiz. Aí eu brigava com ele, ele jovem, né?
Pai, não tem hierarquia, advogado, tudo é uma coisa. É isso aí. Aí ele aprendia e falava para os outros. Ó, meu filho é defensor, mas se ele quiser, que é tudo igual, hein? Mas no íntimo, o sonho dele era que eu fosse magistrado. Engraçado, né? Tá realizado, pô. Lá no plano espiritual ele deve ter visto. Com certeza. Tá bom, Marquinhos. Obrigado. Valeu, Até queridão. a próxima.